Meu sogro me emboscou em uma intervenção familiar exigindo que eu recusasse minha promoção a CEO e ficasse em casa para ter filhos, porque eu ganho mais do que meu marido. Então cancelamos nosso plano de financiar a aposentadoria dele até que ele se desculpe, mas agora minha sogra está nos chamando de egoístas. Mas antes de começar o vídeo, peço que deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe sua opinião e, se possível, compartilhe este vídeo com seus amigos. Ei, esta é minha primeira vez postando no Reddit. Por favor, ignorem quaisquer erros ou digitações erradas. Estou aqui porque preciso de conselhos sobre uma situação com meus sogros, na verdade, principalmente com meu sogro. Minha sogra está basicamente tentando resolver as coisas. Resumindo, meu marido e eu somos amigos desde o ensino médio. Crescemos na mesma cidade, fomos para a mesma faculdade e durante a graduação, começamos a namorar. Já se passaram 10 anos desde então e estamos casados há 4. Conheço a família dele há muito tempo. Sei que minha sogra Jenny é mais tranquila, enquanto meu sogro Ronald tem uma mentalidade um tanto conservadora e tradicional. Nunca foi um problema, pois ele sempre soube que sou determinada e por mais opiniões que Ronald tivesse, sempre as manteve para si, sem transformá-las em problema meu. Acho que parte disso se deve ao fato de ele ter sido próximo do meu pai e saber como minha vida foi difícil. Perdi minha mãe em um acidente de carro aos 7 anos e no meu último ano da faculdade, perdi meu pai para um ataque cardíaco. Naturalmente, depois disso, tornou-se muito importante para mim ser independente. Felizmente, meu desempenho acadêmico era bom e tirei notas altas, o que me permitiu entrar na faculdade de minha escolha com uma bolsa de estudos. Grande parte da mensalidade foi isenta. Para o restante, contei com a ajuda do meu tio, que me apoiou a contrair um empréstimo estudantil para cobrir minhas despesas. Formei-me em economia, fui a primeira da turma e desde então, tenho me saído muito bem. Meu tio me contratou para trabalhar na empresa dele e com o tempo, comecei a ser promovida. Claro, o nepotismo pode ter ajudado um pouco, mas, sem querer soar arrogante, eu era realmente boa no que fazia. Meu tio vai se aposentar em alguns anos e sou a principal candidata para assumir a presidência da empresa. Atualmente ocupo o cargo de diretora financeira e ganho muito bem. Trabalhei duro para chegar onde estou, e até ele mesmo diz que foi graças a mim que os negócios da empresa decolaram depois que entrei. Então, se ganho mais do que meu marido, não vejo problema algum. Acho que ele se orgulha disso, e eu também me orgulho. Recentemente, meu tio confirmou que se aposentará em alguns meses e me nomeará diretora-presidente. Decidi, então, organizar um jantar para anunciar a novidade à família. Claro, convidei meu tio, praticamente a única família que me resta, além dos meus sogros e primos. Fiz o anúncio e todos ficaram muito felizes. Mas, depois do jantar, Ronald me chamou de lado e perguntou se a promoção viria com aumento salarial. Respondi que sim, achando que ele ficaria contente por mim. Como estava animada, acabei contando exatamente quanto passaria a ganhar, um valor bem acima do meu salário atual. Foi fácil para ele deduzir meu rendimento atual também. Talvez eu tenha falado demais, mas não dei muita importância no dia seguinte. Tudo seguiu normalmente. No entanto, depois de alguns dias, ele finalmente revelou suas intenções ao fazer aquela pergunta sobre salário. Ontem à noite ele organizou uma intervenção familiar surpresa, depois de nos convidar para jantar e tomar uns drinks em casa. Enquanto conversávamos, ele trouxe à tona o que eu havia comentado dias antes. Foi constrangedor, pois eu estava um pouco embriagada quando falei. Mesmo assim, confirmei que os dados estavam corretos. Como ele nunca havia me impedido de fazer o que quisesse, apesar das crenças pessoais dele, não entendi por que estava dando tanta importância ao assunto. De repente, ele disse que gostaria de conversar sobre minha decisão de assumir o cargo e continuar trabalhando. Começou dizendo que, por anos, havia me deixado fazer o que quisesse porque sabia que tive uma vida difícil e merecia. Mas, no fim das contas, eu ainda era uma mulher e sua nora. Portanto, deveria haver certos limites e eu precisava respeitar os valores e tradições familiares. Aconselhou-me, então, a recusar a promoção e desistir do emprego para me dedicar a formar uma família, já que estava ficando mais velha e isso deveria ser minha prioridade, não o trabalho. Disse também que, se aceitasse a promoção, não teria tempo suficiente para o marido ou para a família. E, o mais importante, eu já ganhava mais que meu marido. Aumentar ainda mais essa diferença seria errado. Fiquei chocada com o que ele dizia e com a naturalidade com que agia como se tudo aquilo fosse normal. Percebi que até meu marido ficou surpreso. Embora soubéssemos que Ronald tinha visões assim, ele sempre as guardara para si, especialmente comigo. De repente, só porque eu ganhava mais que o marido, isso se tornará um problema, e eu não ia aceitar. Falei com Ronald da forma mais educada possível e disse que entendia sua preocupação,
mas que, no fim das contas, eu era muito mais do que apenas nora dele ou esposa do filho. Essa não era a minha identidade. Eu faria o que achasse melhor para mim. Se assumir a presidência e continuar trabalhando fosse bom para o meu futuro, era exatamente isso que eu faria. Além disso, tenho apenas 32 anos, ainda tenho alguns anos antes que uma gravidez se torne arriscada. E, francamente, ter filhos não é prioridade nem para mim nem para meu marido neste momento. Ele não precisa se preocupar com isso. Conheço minha família, meus valores, não preciso que ele me lembre disso. Não queria brigar com ele, só queria deixar claro que não seria controlada. Minha sogra teve que abandonar a carreira ao se casar com a família dele, mas eu não permitiria que o mesmo acontecesse comigo, principalmente agora que minha carreira está em pleno crescimento. Mantive minha posição, o que obviamente o deixou muito irritado. Ele começou a discutir, dizendo que havia me deixado fazer o que quisesse até então, mas que agora, ao pedir que eu desistisse do emprego, eu deveria respeitá-lo e as tradições da família, em vez de ser egoísta. Foi aí que meu marido interveio e repreendeu o pai, dizendo que ele nunca havia me permitido fazer nada, simplesmente não estava em posição de decidir por mim. Eu era uma pessoa independente e ele precisava parar de agir como se fosse uma figura de autoridade na minha vida, já que sou uma mulher adulta, com cérebro e livre-arbítrio próprios. A situação só piorou depois disso. Acabamos saindo furiosos da casa, enquanto Jenny tentava, sem sucesso, acalmar os ânimos. Estávamos muito abalados e decidimos não falar com ele nem ter qualquer contato, até que se desculpasse comigo. Também decidimos não ajudá-lo na aposentadoria, algo que planejávamos há meses. Meu tio tem recursos próprios suficientes e não precisa do meu apoio financeiro. Como não tenho outros familiares próximos, meu marido e eu conversamos e decidimos ajudar o pai dele a se aposentar. Ronald tem quase 60 anos, está há poucos anos da aposentadoria, e trabalha sem parar desde os 18. Construiu o próprio negócio do zero e trabalhou muito ao longo da vida. Infelizmente, sua saúde não anda bem nos últimos anos. Jenny havia nos contado sobre isso e, por isso, decidimos juntar nossos recursos para contribuir com a aposentadoria dele, permitindo que finalmente descansasse. Ele é orgulhoso demais para admitir que não tem economias suficientes para se aposentar agora, então, apesar da saúde frágil, continua trabalhando. Nosso plano era uma surpresa para o aniversário dele, daqui a alguns meses, mas agora não faremos isso a menos que ele se desculpe. Jenny estava por dentro do plano, e é por isso que tem tentado tanto resolver a situação. Ela sabe que as coisas não podem continuar assim. Tem nos pressionado para conversarmos com Ronald, limparmos o ar e seguirmos em frente com o plano. Mas fomos claros, queremos um pedido de desculpas dele. Caso contrário, tudo está cancelado. Não somos obrigados a ajudar alguém que foi tão desrespeitoso comigo. Mesmo assim, ela tem insistido bastante nos últimos dias, dizendo que somos egoístas e materialistas. Mas ela não entende que não se trata de dinheiro, trata-se de respeito, algo que não deveria precisar implorar para receber. Ela também nos chamou de egocêntricos e disse que precisamos entender que Ronald é um homem mais velho, com visões ultrapassadas. Em vez de levar tudo a sério e transformar em drama, deveríamos ser pessoas melhores, perdoar e esquecer. Não concordo com ela de jeito nenhum, e sinto que isso pode estar me tornando a vilã da história. Não sei bem o que fazer. Meu marido e eu estamos paralisados. Sabemos que é importante para Jenny e Ronald que ele se aposente logo, pois, do contrário, continuará estressado, o que não é bom para a saúde dele a longo prazo. E sabemos que podemos ajudá-lo. Então, não sei se é egoísmo negar esse apoio só porque ele teve uma postura conservadora em relação ao meu trabalho. Estou realmente perdida. Será que estou sendo egoísta ao recusar ajudar meu sogro a se aposentar só porque ele exigiu que eu abandonasse minha carreira, exclusivamente por eu ganhar mais que meu marido? Edith, gostaria de esclarecer algumas coisas. Meu sogro não conseguiu poupar o suficiente para se aposentar apesar de trabalhar tanto, porque fez alguns investimentos arriscados alguns anos atrás. Não entrarei em detalhes, mas isso o prejudicou financeiramente. Desde então tem tido vários problemas cardíacos, o que torna a situação ainda mais preocupante. Com o coração nunca se sabe. Por isso queremos que ele se aposente logo. Como o negócio dele não é algo que nos interesse, provavelmente será vendido ou entregue a outra pessoa. Meu marido nunca demonstrou interesse no ramo da família, sempre preferiu seguir seu próprio caminho. Ele tinha um emprego até alguns anos atrás, mas largou para abrir uma empresa com alguns amigos. As coisas vão bem até agora, embora ainda não esteja tão consolidado quanto o negócio do meu tio, e tudo bem para nós dois. Não é uma competição. Estamos em áreas totalmente diferentes. Somos um time, não adversários, e ele não se importa de eu ganhar mais. Na verdade, fica feliz com isso.
Frequentemente comentamos que isso tira a pressão dele. Então, se estamos bem com a situação, não entendo por que Ronald tem tanto problema com isso. Especialmente porque, apesar das opiniões dele, nunca deixou isso interferir em nosso relacionamento até agora. Não sei o que deu nele de repente. Embora sempre tenha sabido que ele tem uma visão retrógrada sobre essas questões, nunca imaginei que deixaria isso atrapalhar nosso relacionamento. Sempre tivemos um bom entendimento. Apesar das diferenças, sempre respeitamos a vida um do outro. Isso é algo totalmente novo para mim, e não sei como lidar. O problema é que Jenny também tem um ponto de vista. Poderíamos ser pessoas melhores nessa situação. Mas não sei se seria o certo a fazer. Estou muito confusa, e meu marido também. Não fazemos ideia de como agir. Peço desculpas se estou sendo repetitiva, mas estamos realmente estressados com tudo isso. Atualização 1. Meu marido e eu conversamos bastante. Lemos os comentários, discutimos com alguns amigos, e todos nos aconselharam a fazer a mesma coisa, deixar a situação esfriar por enquanto. Neste momento, está claro que nenhum de nós está receptivo ao diálogo. Ronald só quer falar conosco se aceitarmos viver segundo as regras dele, e nós não queremos viver assim, pois achamos que ele foi desrespeitoso. Estamos em um impasse, e o melhor agora é dar um tempo. A única preocupação era com Jenny. Conversamos com ela por telefone e explicamos com educação que nossas ideologias simplesmente não são compatíveis, e que ela não conseguiria mudar isso com conversa. Ela sabe muito bem que Ronald foi desrespeitoso comigo, e que o que ele disse foi totalmente injustificado. Pedimos que deixasse a situação esfriar, em vez de se meter insistindo para que nos desculpássemos com ele repetidamente. Isso não resolveria nada e só nos afastaria ainda mais dela. Fomos educados e achei que ela entenderia. Afinal, ela sempre me disse que admirava minha postura e minha capacidade de me afirmar no casamento, algo que ela mesma não conseguirá fazer e sempre lamentara. Pensei que talvez ela compreendesse minha posição. Mas, para minha surpresa, ela virou o jogo e disse que estava certa o tempo todo, que somos egoístas, que eu manipulei o filho dela para acreditar que esse era o jeito certo de viver e que Ronald tinha razão sobre mim, que a família não importa para mim, que só me importo comigo mesma, etc. Foi bastante chocante, para ser sincera. Não esperava isso dela, de todas as pessoas. Fiquei muito decepcionada com a atitude dela e cheguei a cogitar confrontá-la pela hipocrisia. Mas decidi simplesmente encerrar a ligação. Sabia que não adiantaria continuar falando. Mais importante, ela nem percebeu que estava piorando a situação para ela mesma e para o marido. Ao agir assim, tornou ainda mais improvável qualquer reconciliação em curto prazo, o que significa que eles não poderão mais nos tratar como fundo de aposentadoria, nem esperar nada de nós. Na verdade, ela só está piorando as coisas para os dois. Atualização 2. Já se passaram algumas semanas desde a última atualização, e como disse, deixamos a situação esfriar. Contei tudo ao meu tio e ele disse que tomei a decisão certa. Ficou bastante chateado ao saber do ocorrido. Eu não havia contado antes justamente para não estressá-lo. Mas, em algum momento, senti que precisava compartilhar, já que ele é a única família de verdade que me resta. Foi ele quem me criou como um pai depois que perdi o meu. É muito importante para mim e queria saber a opinião dele. Como eu previra, ele ficou bastante alterado, por isso relutava em contar. Não queria que ele voltasse toda a frustração contra meus sogros. Embora meu pai e Ronald se dessem bem em círculos sociais, meu tio nunca gostou de Ronald, principalmente por causa das visões dele. Meu tio sempre teve uma relação distante com Ronald, embora se desse bem com Jenny, e tudo isso só deu a ele a oportunidade de dizer o que segurava havia anos. Ele me disse que sempre soube, e até me alertara no início, que cedo ou tarde, mesmo que não fosse agora, Ronald mostraria sua verdadeira cara. Não era o tipo de homem que conseguiria calar suas opiniões para sempre. E, inevitavelmente, isso aconteceu. Tenho que admitir, meu tio estava certo. Ele também disse que nunca confiou muito em Jenny. Apesar de ela sempre afirmar que me admirava e admirava meu estilo de vida, no fim das contas ela sempre ficaria do lado de Ronald, e foi exatamente isso que aconteceu. Ainda assim, ele disse que ficou contente por eu ter dado a eles uma chance, e foram eles que me decepcionaram. Pelo menos assim sei que agi com generosidade, e a responsabilidade pela ruptura é deles, não minha. E eles me decepcionaram, assim como decepcionaram meu tio. Meu tio foi muito claro, tudo o que estou fazendo está certo, e não preciso sentir que devo desculpas a ninguém, porque de fato não devo. Tudo o que conquistei na vida foi fruto do meu esforço, do legado dos meus pais e em certa medida do apoio dele. Preciso incluir essa parte. Ele mesmo não quis dizer isso para não parecer arrogante, mas é a verdade. E não vejo problema algum nisso. Eles nunca fizeram nada significativo por mim,
então não tenho o direito de ditar o que devo fazer e esperar que eu obedeça. O mesmo vale para meu marido. É verdade que o criaram, e por isso acho que ele sempre será grato. Mas isso não significa que precise ir além do razoável pelos pais. No fim das contas, eles apenas cumpriram seu dever ao criá-lo bem, e acho que fizeram um bom trabalho, pois ele é uma pessoa maravilhosa. Porém, isso não implica que precise viver segundo as regras deles nem agir como se lhes devesse tudo, afinal, ele também trabalhou duro. Não é marionete deles. Na verdade, nenhum de nós é. Temos o direito de decidir como viver nossas vidas, e eles precisam aceitar isso. Se não conseguem nos aceitar como somos, então não tem lugar em nossas vidas. Meu tio foi muito claro quanto a isso, e acredito que esse é o caminho certo. Por isso, agora nem eu nem meu marido sentimos culpa. Claro, é triste que as coisas tenham chegado a esse ponto, gostaríamos que não tivesse terminado assim. Mas não há nada que possamos fazer, a bola está com eles. Se realmente quiserem consertar as coisas, estamos totalmente abertos ao diálogo, ainda não é tarde. Ficaríamos mais do que felizes em conversar, esclarecer mal-entendidos, mas eles terão que dar o primeiro passo. Nós não faremos isso. É tudo o que pedimos, e acho que é um pedido justo. Afinal, não fomos nós que erramos. Não fomos nós que os machucamos ou desrespeitamos seu modo de vida. Sempre fomos compreensivos com o fato de que cada um tem suas escolhas pessoais, e esperávamos que estendessem a mesma cortesia a nós. Não o fizeram. Portanto, até que entrem em contato primeiro, não faremos nem diremos nada. Se isso significar que ficaremos anos sem falar com eles, talvez eu até aceite. Quanto ao meu marido, tenho certeza de que ficará chateado, mas também saberá lidar com isso. Atualização 3. Oi pessoal. Já se passaram 6 meses desde minha última atualização, e agora estou falando com vocês como diretora-presidente da empresa do meu tio. Ele se aposentou há algumas semanas, toda a documentação já estava pronta, então a transição foi tranquila. Ele já vinha me preparando há bastante tempo, e tive sorte de muitos funcionários gostarem de mim, ninguém reclamou de nepotismo. Além disso, como mencionei desde o início, sou boa no que faço, então ninguém acha que a promoção foi injusta. Estou muito animada para levar a empresa a patamares ainda maiores e aproveitar ao máximo meu tempo à frente dela. Com essa fase consolidada, meu marido e eu também começamos a conversar sobre talvez ser o momento certo de pensar em ter um bebê, não agora. Ainda preciso de um tempo para me adaptar ao novo cargo e me acostumar com tudo. Mas talvez nos próximos 2 anos. Aposto que meus sogros gostariam de saber disso. Acho que ficariam felizes. Mas, infelizmente, ainda não falamos com eles. Já se passaram 6 meses sem contato. Muita coisa mudou desde então. Meu marido é filho único deles, então pensei que, em algum momento, deixariam o orgulho de lado e finalmente entrariam em contato. Mas não o fizeram. Há alguns meses, meu marido decidiu ligar para a mãe só para saber como estavam. Eu apoiei totalmente a ideia, na verdade, até o incentivei a fazer isso, deixando nossas diferenças de lado por um momento. Sei muito bem como é perder os pais de repente, e não desejo isso nem ao meu pior inimigo, é algo que parte o coração. Por isso, disse a ele para tentar conversar. Não precisava se desculpar nem tentar voltar às boas, só perguntar como estavam. Ele tentou, mas infelizmente eles não receberam bem o gesto. Jenny disse que se ele não estava ligando para se desculpar, então não havia motivo para a conversa, que já haviam tomado uma decisão e não queriam ter nada conosco a menos que nos desculpássemos e passássemos a viver segundo as regras deles. Ou seja, eu teria que largar o emprego, ficar em casa e começar a tentar engravidar. Só isso. E me desculpem, mas na verdade não me arrependo nem um pouco do modo como escolhi viver. Não farei nada disso. Mais uma vez, a conversa terminou em briga. Ronald chegou a dizer ao meu marido para nunca mais ligar, que não éramos mais família. Naturalmente, desde então, não houve contato algum. Sei que meu marido está com o coração partido e tenta esconder isso com todas as forças, mas não quero que ele esconda. Tenho incentivado que procure terapia ou algo do tipo para, pelo menos, tentar processar essas emoções. Honestamente, não sei o que mais fazer. Às vezes me sinto um pouco culpada, como se a situação fosse minha responsabilidade. Mas ele já me disse muitas vezes que não é, e isso me tranquiliza um pouco, ainda que minimamente. Enfim, essa é a situação atual. Não sei como será no futuro. Só espero que em algum momento eles voltem a si. E se não voltarem, bem, acho que vamos seguir em frente assim mesmo. Uma coisa é certa, não vou recuar. Vou sempre viver minha vida do meu jeito, e não peço desculpas por isso.
Sei que minha escolha de trabalhar, ser CEO e ganhar mais que meu marido os magoa tanto a ponto de estarem dispostos a cortar o único filho que têm, então o problema está neles, não em mim. De qualquer forma, fico feliz por ter meu marido ao meu lado, sempre incrivelmente solidário e presente. E também tenho meu tio, que fez de tudo para estar lá por mim na ausência dos meus pais. Vou continuar grata pelo que tenho, em vez de me preocupar com o que me falta.